Shalom, começa aqui mais um programa IECG para você, um programa para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar toda a nossa cidade. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é importante desenvolvermos a unidade nos nossos corações, a concordância. Muitas pessoas não concordam nem consigo mesmo, quanto mais em família. Mas a Bíblia diz que aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, num ambiente onde a unidade é estabelecida, a concordância, a harmonia, as restrições caem por terra. Eu quero despertar você para que a unidade seja estabelecida dentro do teu lar, na convivência com a sua família, mesmo no seu local de trabalho. É possível que haja discórdia e as coisas não vão bem, mas aonde a unidade é estabelecida, vem paz, vem harmonia e ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nesse início de ano, eu quero despertar você para viver este princípio chamado unidade e através desta unidade você atrair a glória de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus e a vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho. Deus que abençoe você, continue conosco na nossa programação, temos um louvor, uma palavra de edificação e no final da programação eu estarei orando por você para que a bênção de Deus se manifeste dentro do teu lar. Deus que te abençoe, continue conosco. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Nessa próxima terça-feira, nós retornaremos às nossas atividades com melhor idade ativa, às 15 horas aqui na IECG Centro. Venha participar! Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei, mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu tenho mais um livro, este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. Através deste programa e de toda a programação da nossa igreja, nós queremos abençoar a tua vida e a vida da tua família. Fique ligado, porque no programa de hoje nós teremos um testemunho que vai abençoar você e sua casa. Nosso apóstolo trará uma palavra enriquecedora para você e, claro, no final, aquela oração especial por você e por sua casa. Nos siga também nas redes sociais. Seja tremendamente abençoado por lá. Nos acompanhe também com a agenda. Toda a nossa agenda está nas redes sociais.
Siga também o nosso apóstolo. Seja tremendamente abençoado pelas frases que ele posta diariamente e pelas mensagens para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe. Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Tudo começou na gestação da minha mãe. Quando ela engravidou de mim, né? Eu já tinha um irmão de 4 anos na época. A minha mãe, ela sentia muitas dores, né, na barriga, mas até então os médicos aqui de Campo Grande não haviam descoberto qual era o problema. Mas aos 6 meses de gestação, o médico, né, ele identificou que eu nasceria com algum problema. E segundo ele, seria uma síndrome de Down ou até mesmo eu nasceria com uma deficiência. E ele sugeriu à minha mãe que fizesse o aborto, mas ela já estava de 6 meses, então aumentaria os riscos tanto para ela quanto para a criança. E a minha mãe, em nenhum momento ela se conformou, né, com o aborto. Tanto que até mesmo o meu próprio pai, né, me rejeitou e realmente queria que ela fizesse esse aborto, porque ele não queria, né, segundo ele, eu nasceria com problema, então haveria gastos, e ele não queria, segundo ele, ficar pobre por minha causa. Minha mãe então decidiu que ela prosseguiria com a gravidez, né, e ela não seguiu nem o que o médico falou, muito menos, né, o que o meu pai havia dito. Então, no meu nascimento, descobriram que havia uma má formação, havia uma má formação no meu coração. Eu nasci com um problema congênito, que é TGA, né? Transposição das grandes artérias, e foi feito todo um deslocamento para mim para São Paulo, porque aqui na época não havia o tratamento. E indo para São Paulo, a minha mãe teve que vender todas as coisas, né, que a gente tinha, todos os móveis para poder salvar a minha vida. Chegando em São Paulo, a minha mãe teve que ficar comigo, eu tive que fazer uma cirurgia com 5 meses e o médico disse para ela: mãe, se a sua filha sobreviver, a senhora vai ter que ficar aqui um bom tempo. Se ela não sobreviver, a senhora vai ter que levar ela, né, para Campo Grande para ser velado lá. Mas em nenhum momento a minha mãe perdeu a fé. Em todo momento ela creu e sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E ela entregou a minha vida a Deus, né? Ela fez uma oração e entregou a minha vida a Deus com a convicção que Deus me salvaria. Eu havia 2% de chance de sobreviver. Então, quando eu fiz essa cirurgia com 5 meses de idade, eu tive 2 paradas cardíacas seguidas. E era necessário que eu fizesse mais uma cirurgia que era para mim fazer com 2 anos. Eu tive que fazer com 8 meses. E graças a Deus deu tudo certo essa cirurgia, né? E nós ficamos em São Paulo durante 3 meses. Então, durante toda a minha infância, eu fui muito assistida, tanto pela minha mãe quanto pela minha avó, pelos meus familiares, mas principalmente pelos cuidados da minha mãe, que se desdobrou para cuidar de mim, porque por eu ser uma criança de certa forma especial, havia muitos cuidados, remédios, eu tinha o problema de disparar o meu coração, dava taquicardia e estourava a veia do nariz. Eu sangrava muito todos os dias. A minha mãe diversas vezes me levava para o hospital para poder fazer curativo e ser medicada. Durante muitos e muitos anos foram assim. E com o passar dos anos, aos 19 anos, né, eu tive um novo problema, né, tive estenose pulmonar, as minhas artérias estavam obstruídas novamente. Não imaginava que teria que fazer uma nova cirurgia, mas devido à cirurgia, né, que foi muito grande, as 2 outras cirurgias, eu tive que fazer uma nova intervenção pelo fato do corpo ainda não estar em formação. Então eu fiz a cirurgia
E ao descobrir, né, aos 19 anos que eu estava com problema, eu conheci algumas pessoas, uns amigos, e eles me apresentaram Jesus, que foi onde eu comecei a frequentar a igreja e comecei a conhecer a palavra, conheci o verdadeiro Jesus, né, de uma forma íntima, profunda, né, e eu tinha convicção no meu coração que mais uma vez Ele faria um milagre na minha vida e que tudo isso seria para a honra e glória do Senhor. E mais uma vez eu fui para São Paulo na companhia da minha mãe e fiz a cirurgia e graças a Deus após uma semana eu já estava de volta para Campo Grande e tudo havia dado muito certo. Passado algum tempo eu reencontrei o João Paulo, o meu esposo, porque nós estudamos juntos no ensino médio. Foi muito interessante o nosso reencontro, porque eu acabara de me converter. Eu tive uma adolescência regada aos prazeres do mundo, que o mundo oferece. E com 20 anos eu cheguei o mais fundo do poço que uma pessoa pode chegar. Eu estava envolvido com bebidas, com drogas e eu fui preso. Quando eu saí da prisão, os pastores da igreja que nós frequentávamos, os meus pais, meus familiares receberam e eu saí dali convertido, porque o tempo que eu fiquei preso foi um tratar de Deus na minha vida. E aí, num show evangélico do nosso querido amigo André Valadão, nós nos reencontramos. E daquele dia em diante, naquele 8 de dezembro, nós estamos juntos até hoje. Vamos completar 10 anos juntos esse ano, já estamos há 8 anos casados, né? E Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Com algum tempo de casados, a Patrícia recebeu um novo diagnóstico. Ela acompanhava veementemente como é que estava o coração dela, né? As consultas eram com uma certa frequência e numa das consultas ela recebeu um novo diagnóstico. Aí eu estava, então, participando disso na vida dela. Até então ela participou, só ela e a mãe dela sozinha, e aí eu comecei a acompanhar. E começamos uma luta muito grande. Há mais ou menos os 6 anos, acompanhando numa dessas consultas, os exames confirmaram uma nova estenose pulmonar e um novo diagnóstico de cirurgia. Começamos o acompanhamento aqui em Campo Grande, com o cardiologista dela daqui. E ele, em todas as consultas, ele alertava, é preciso uma nova cirurgia. Fizemos um pedido, ele elaborou um pedido da cirurgia, só que ela teria que novamente se deslocar a São Paulo para fazer essa cirurgia. Começou uma luta com o nosso plano de saúde, que não aprovara a cirurgia e demorou muito, mas muito tempo mesmo para a gente conseguir. Hoje, tem 5 meses que ela operou. Essa luta durou pelo menos 5 anos. Percorreu por todas as instâncias da justiça, desde o juizado especial até o Supremo. Em momento nenhum, a Patrícia, ela só queria operar, só queria fazer o que era preciso, né? Mas o plano de saúde insistia em não custear as despesas da cirurgia. Também pudera, entendemos depois do porquê. O valor da cirurgia era muito alto. Então, a briga na justiça foi exatamente por isso, porque seria para eles talvez inviável e para nós seria quase que impossível. Mas nesse período nós começamos a ser ministrados. Nós estávamos no início, estávamos chegando a ECG e aí nós começamos a entender a questão de ofertar com propósito, a questão de dar nome à nossa semente. E nós participamos, né, amor, por várias vezes de congressos da igreja. Quando eu conheci o apóstolo Jean, confesso que eu fiquei meio assustado com ele. Nos congressos ele ministrava ofertas altas. Eu lembro que numa dessas ofertas, o Espírito Santo falou comigo e eu não tinha o dinheiro, não tinha como ofertar naquele dia. Mas o Espírito Santo falou com a minha esposa também, porque nós tínhamos uma folha de cheque no bolso. E aí ela pegou e falou assim, amor, você tem uma folha de cheque, né? Eu falei, tenho. Então essa folha de cheque que nós vamos atender a oferta que o apóstolo já está ministrando. Fizemos com um propósito. E sempre foi assim, sempre ofertando com um propósito, sempre entendendo que era uma semente. Nós aprendemos isso na ECG, porque de onde nós vimos, da ministério que a gente vinha, é como o apóstolo tem ministrado. O dízimo e a oferta era simplesmente o momento do dízimo e da oferta, não era ensinado nada a respeito disso. Então, depois de chegar na ECG, que nós fomos entender como é que realmente funcionam as coisas, como é que Deus trabalha nas nossas vidas. E assim foi e tem sido até hoje. Me lembro também que
quando começou a campanha que o apóstolo, tocado por Deus, pelo Espírito Santo, começou a fazer com a igreja, a campanha Por Essa Causa Me Põe de Joelhos. Nós estávamos no meio de um furacão praticamente, a Patrícia esperando essa cirurgia, e a cada dia o médico falava: Patrícia, você precisa operar, você está correndo risco de vida. Patrícia, você precisa operar, você está correndo risco. E nós descobrimos algo que foi mais difícil ainda, o câncer da mãe dela. E eu fiz algo que nunca eu havia feito antes. A campanha dizia: Por essa causa me coloco de joelhos. Era no mês de julho e agosto. E eu fiz um propósito com Deus, que eu me colocaria de joelhos sim, todos os dias, não somente às quarta-feiras, mas todos os dias eu levantava e me colocava um período de joelhos. E eu falei para Deus: Deus, eu não saio, eu não levanto, não vou ficar em pé, eu vou ficar de joelhos aos seus pés enquanto esse propósito não se cumprir. A cirurgia da Patrícia e a mãe dela curada do câncer. Eu ainda estava de joelhos, lutando por aquele propósito. Mas aí algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. Porque Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos conecta a alguém. Foi aí que conhecemos o pastor Newton. Num seminário de libertação financeira, em novembro do ano, não sei se é o ano que passou, o ano retrasado, nós fomos tremendamente ministrados, entendemos a respeito de ofertas, dízimos e primícias e recebemos com muito entendimento aquela oferta que ele estava chamando a igreja a se propor a ofertar. Só que havia uma dúvida, porque desde o início, no primeiro dia, o Espírito Santo havia ministrado ao meu coração que eu iria ter que ofertar de alguma maneira algo para que recebesse algo em troca, né? E eu tinha esse propósito ainda, o câncer da minha sogra e a cirurgia da minha esposa. Foi então que a dúvida surgiu, se eu ofertaria por nós dois ou se cada um faria uma oferta. No último dia, o Espírito Santo respondeu por ela. Ela chegou e falou assim: eu não quero ofertar com você, eu quero ofertar por mim. Eu não tinha o dinheiro, ela também não. Eu tinha o meu pagamento, ela não tinha, porque ela é autônoma e ela não tinha uma provisão nos próximos dias. Foi então que ela fez o que eu já há algum tempo havia aprendido, inclusive ministrado na nossa célula, que primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. E foi isso que ela fez. Ela ofertou por um propósito, eu ofertei por outro propósito. E foi dito e certo. No dia que ela predatou o cheque, ela não esperava de maneira alguma que viesse o recurso de algum lugar. Eu, como eu já havia dito, eu tinha o meu salário para receber. No dia do salário eu coloquei o cheque predatado e eu compensou o meu cheque. O dela não. Às 4 horas da tarde, o advogado dela, no dia que ela havia apresentado o cheque, liga para ela e fala: Patrícia, você já olhou sua conta hoje? Ela falou: não. Aí ele falou: então olha, ela foi ver a conta dela, ela recebeu uma indenização. Antes da cirurgia, ela recebeu uma indenização por danos morais de 15 vezes o valor da oferta. Deus é maravilhoso. Nós entendemos o propósito, nós semeamos com o propósito, nós entendemos o que é ofertar com propósito, nós entendemos o que é semear. Como eu tenho aprendido todos os dias, Deus dá semente ao que semeia. E foi isso que aconteceu na vida dela. O meu cheque ia compensar, mas o meu propósito ainda não havia se cumprido, porque ela resolveu ofertar pela cirurgia e pela mãe dela. E aí eu falei: então eu vou ofertar por um outro propósito que é mais pra frente. E hoje o meu propósito começa a se cumprir. Em 2017 foi o ano da nossa vitória. Em fevereiro a minha mãe teve a cura do câncer. Em março eu fui curada da hepatite C devido ter contraído o vírus em uma das cirurgias do coração. Em julho a minha cirurgia do coração foi liberada e em dezembro eu recebi uma nova indenização por danos morais devido ao processo contra o plano de saúde. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, porque sem Ele nós não teríamos conseguido, não teríamos chegado a lugar algum. Em segundo lugar, gostaríamos de agradecer aos apóstolos, aos pastores que estiveram conosco em oração nessa nossa caminhada e orando por essas causas. Agradecer muito a ESG, agradecer muito aos nossos apóstolos, aos nossos pastores e aos nossos líderes que nos ensinaram a ofertar com um propósito, a dar nome à nossa semente e nos ensinaram e nos mostraram que tudo que havia sido consumido pelos gafanhotos, nós iríamos receber essa restituição, que nós temos recebido e vamos receber, sempre estaremos recebendo, não importa o que aconteça, nós juntos com o nosso Deus,
e com os ensinamentos que recebemos, nós teremos vitórias todos os dias, em todas as batalhas. O ano de 2017 não foi fácil para ninguém. O ano de 2017 tivemos muitas lutas, mas com a certeza colocamos o pé. Deus colocou o chão porque tínhamos certeza da vitória. Nós estamos muito felizes por estarmos na ECG, estamos muito felizes porque a nossa família vai ser construída na ECG. Nós recebemos ensinamento, colocamos em prática e somos abençoados todos os dias. Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Fogo do Egito, da escravidão. Nessa próxima terça-feira, nós retornaremos às nossas atividades com melhor idade ativa, às 15 horas aqui na IECG Centro. Venha participar! Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas eu que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas eu que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler, você vai ser muito abençoado. Agora nós vamos entrar no terceiro princípio, que é o princípio da unidade. Diga unidade. E eu quero ler um texto com você que está no Evangelho de João, João capítulo 17. João capítulo 17. Unidade é você caminhar na mesma direção, ter a mesma disposição mental. Unidade é você começar a alinhar os seus pensamentos com as pessoas que você caminha. Algumas pessoas, elas não conseguem ser uma mesmo com elas, consigo mesmo. Elas não conseguem, com ela mesma, ela não consegue entrar em concordância. Imagina um negócio desse, faz uma loucura. Eu não concordo nem comigo mesmo. Algumas pessoas assim. Mas a nossa chamada é para caminharmos em unidade. Aonde a unidade é estabelecida, as restrições elas caem por terra. Atraímos o mover de Deus e desfrutamos de paz e de provisão. Observe esse texto. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os envio ao mundo. Jesus está falando de mim, está falando de você. Ah, mas era simplesmente para os discípulos que caminharam com ele. Não, essa instrução de Jesus era para os discípulos daqueles dias e também é para nós hoje. Ele está dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ó, Jesus não orava apenas pelos discípulos que já caminhavam com ele, mas por todos aqueles. Então Jesus incluiu você nesta oração. Olha que coisa extraordinária. Jesus incluiu você nesta oração. Versículo 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que oração extraordinária. Jesus, ele tinha consciência da importância da unidade, que ele ora pela unidade do corpo de Cristo. Ele ora pela unidade da igreja, ele ora pela unidade daqueles que haveriam de segui-lo. Versículo 21 ele diz: para que todos sejam um. Diga: todos sejam um. Como tu, é interessante porque algumas pessoas dizem: olha, quando você concorda em tudo, concordar em tudo não é muito bom. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, no direcionamento de Deus, é importante que a gente concorde mesmo em tudo. Aí eu concordo em parte. Quando há concordância em parte, não há concordância. E onde não há concordância, a bênção não se estabelece, a bênção não se manifesta. A importância de trilharmos o caminho de unidade. E ele está dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que se quebra o princípio de unidade? Pela contenda. Aonde há contenda, o princípio de unidade é quebrado. E aonde o princípio de unidade é quebrado, não há o fluir de Deus. Começam as limitações e as privações no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, no capítulo 11, no capítulo 12, Deus chama Abraão e ele começa uma jornada, ele começa uma caminhada com Deus. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Hoje eu estava no discipulado com o pastor Júnior, a pastora Ariane. Eu estava compartilhando quando Deus me chamou para o ministério. É como você dá um passo mesmo e não tem, depois Deus cria. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde está a segurança disso? Nós queremos algo palpável. Qual é o endereço onde as crianças vão estudar? Senão eu não vou. E quando você obedece e começa a trilhar pela fé, as coisas começam a acontecer e começam a se manifestar. Mas a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve o quê? Diga: contenda. Onde há contenda, a unidade é quebrada. E onde a unidade é quebrada, não se manifesta a bênção. Abraão, ele sabia da importância deste princípio. Sabe o que ele faz? Ele chama o sobrinho, era sobrinho dele, e diz: olha, não é bom que haja contenda entre nós, porque aonde há contenda não há o fluir de Deus. E onde não tem o fluir de Deus, não tem vida plena, não tem vida abundante, não tem paz, não tem provisão completa. Aí ele disse: você pode escolher. Se você for para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Escolhe. E a Bíblia diz que então Ló, ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão, o lugar aprazível, e para lá ele foi. Ele se separa de Abraão. Mas a bênção de Deus estava com quem? Estava sobre Abraão. Quando você se conecta a alguém que tem da parte de Deus a bênção, você é abençoado. Preste atenção. Quando você se conecta a alguém chamado por Deus e sobre aquela pessoa uma palavra de Deus, de destino,
você começa a ser abençoado. Enquanto há concordância, o fluir de Deus que vem sobre a pessoa na qual você está conectado, passa para você. Por isso a importância de se preservar a unidade, jamais permitir que haja contenda entre nós. Como igreja evangélica em Campo Grande, a nossa chamada é para influenciarmos a cidade, o estado, a nação e as nações da terra. E as restrições, elas podem ser quebradas, e a nossa conquista, ela pode ser ampliada quando preservamos esse espírito de unidade. Eu louvo a Deus porque temos vivido este princípio e temos visto o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem nos prosperado, e é só o começo. Diga para o seu irmão, é só o começo. Diga, vai sempre melhorar, nunca vai piorar. Glória a Deus. Não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. O rio de Deus vai fluir. Busque preservar a unidade, mesmo que você tenha que abrir mão de alguma coisa, mas a unidade precisa ser preservada. Ló, ele tinha os seus sonhos pessoais. Diz, eu vou viver os meus sonhos pessoais. E ele vai e escolhe as campinas do Jordão. Nós sabemos o fim, a guerra. Ele foi capturado, e no final a sua esposa se torna uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra, o lugar onde ele foi destruído. Fogo e enxofre, um lugar completamente contaminado. Então é muito importante termos cuidado e atentarmos para as nossas escolhas. Muito importante nós atentarmos e cuidarmos daquilo que temos escolhido. Deus coloca diante de nós, Ele diz, eu proponho a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe a bênção. Escolha sempre trilhar o caminho da unidade. Diga para o seu irmão, escolha trilhar o caminho da unidade. A Bíblia diz que há dois tipos de sabedoria. Observe comigo esse texto, Tiago capítulo 3, os versículos 13, de 13 a 14. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em, diga, mansidão e sabedoria. 14, mas se tendes em vosso coração, olha o que diz, amarga inveja e sentimento faccioso, não glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, diga comigo, sentimento faccioso, aí há confusão. Aonde há sentimento faccioso, aí há confusão. Eu estava lendo essa semana, essa madrugada, uma dessas madrugadas, a carta de Paulo, quando ele escreve, diz que até na pregação do evangelho, uns pregam o evangelho por inveja e porfia. Fiquei pensando, como que pode alguém, meu irmão, pregar o evangelho? Não é fácil, não é brincadeira você permanecer 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Agora, pregar o evangelho por inveja, porque alguém está pregando, está crescendo, eu vou fazer o mesmo, vou mostrar para todo mundo que eu também sei fazer. Esse sentimento de inveja, interessante, porque quando você olha aqui, sentimento faccioso, de onde vem? Não provém de Deus. E atente para o versículo 17, diz o texto, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Diga, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a nossa chamada, essa deve ser a nossa essência. Quando nós começamos a trilhar o caminho da unidade, nós vamos começar a perceber o céu se abrindo sobre nós. Nós vamos sendo transportados para essa dimensão poderosa de paz e provisão plena. Diga, esse é o desejo do meu coração.
Marcos capítulo 3, a partir do versículo 22, Jesus ele vai instruir os discípulos, ele vai dizer que casa dividida não subsiste. Diga, casa dividida não subsiste. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, olha o que os escribas diziam, falando de Jesus, Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Olha, e eram os escribas que o acusavam. Não era qualquer categoria de pessoas, eram pessoas que conheciam as Escrituras, mas não tinham o quê? O discernimento espiritual para entender e compreender quem era Jesus. Então eles se opunham ao ministério de Jesus, resistiam ao ministério de Jesus. E eles diziam, olha, ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Belzebu é o príncipe das moscas, é aquele que traz o quê? Contaminação. Olha o que Jesus vai dizer, versículo 23. Versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode Satanás expulsar Satanás? Diz mais, 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, o que vai acontecer com tal reino? Tal reino não pode subsistir. Um reino, quando ele se divide, ele não subsiste. Nós vemos essas nações que entram em convulsão social, guerra civil, eles todos perdem, ninguém ganha. O povo empobrece. Hoje nós atentamos o que tem acontecido na Venezuela. Há milhares e milhares e milhares de pessoas que cruzaram a divisa, estão vivendo em Boa Vista, mais de 30 mil pessoas cadastradas. A média de emagrecimento dos venezuelanos nesses últimos tempos foram de 9 quilos. Porque estão restringidos e limitados ao acesso ao alimento. Por quê? Porque o povo está se dividindo. É uma estratégia de Satanás. Quando nós vemos esses movimentos que vêm assolando a nação, colocando o negro contra o branco, o hétero contra o homo, e nós fomos chamados para amar todas as pessoas indistintamente, de cor, de sexo ou de sexualidade, independentemente. A nossa chamada é o quê? Nos expressarmos em amor. Expressar em amor não quer dizer que você não possa discordar da pessoa. Não, mas tratar as pessoas com dignidade. Esta é a nossa chamada. Mas o espírito que vem para assolar a nação, ele vai dividindo a sociedade em classes. Aí é a burguesia, a elite contra o proletariado, a classe explorada dos trabalhadores. Tudo isso é um engano de Satanás para dividir a nação, para empobrecer a nação, levando uma nação à ruína. Jesus está dizendo, olha, um reino dividido, ele não subsiste. Diz mais o versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, muitas vezes não é tão simples assim, fácil estabelecer a unidade, a concordância dentro de um lar. É um desafio. Mas quando a unidade, a concordância é estabelecida, não há inferno que possa deter o avanço desta casa, o avanço dessa família. Nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas, é preciso que haja concordância. As coisas mais simples. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Sabedoria. Deus tem dado graça às mulheres da igreja, porque quando a gente olha nesse mundo, muitas vezes os maridos não são crentes, não são evangélicos, é toda sorte de oposição, mas com graça elas estão crescendo, elas estão avançando, elas estão prosperando, e Deus está derramando o óleo da alegria. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é extraordinário. Era para ser só confusão. Era para ser só confusão. Alguns lados, quando você está de longe e olha assim, não é possível como isso pode dar certo. Mas é pela habilidade e a sabedoria de alguém, para estabelecer esse princípio, onde o favor de Deus, a graça de Deus vai se manifestando. Muitas vezes não é fácil, mas é possível. Diga, não é fácil, mas é possível. Quando decidiram construir a Torre de Babel, e Babel, a palavra vem da raiz confusão, eles usaram o princípio correto, mas com um propósito equivocado.
É possível usar um princípio correto com a motivação equivocada. O que vai acontecer? Confusão. Eles disseram: nós vamos construir uma torre e vamos estar conectados aos céus, e nós não vamos ser esparramados, espalhados sobre a face da terra. Vamos fazer aqui um nome. Eu me lembro de uma vez nós enviamos um pastor para um determinado lugar, e ele diz: aqui nós vamos estabelecer o nosso reino. Que reino? Tem que ser o reino de Deus. Que no final virou o quê? Confusão. Buscou alguém para entrar em concordância com ele. Olha, aqui nós vamos crescer, aqui nós vamos frutificar, e aqui vai ser o nosso reino. Você concorda? E depois a pessoa compartilhou isso comigo. No final foi o quê? Confusão. Quando eles foram construir a Torre de Babel, o Senhor olhou e disse assim: não haverá mais restrição para esse povo. Eles falam a mesma língua, eles têm a mesma disposição mental. Olha o testemunho que Deus dá: não haverá restrição. Aonde há unidade, as restrições caem por terra. A conquista ela é ampliada. Isso no termos de casa, de família, na empresa, na igreja, na célula. Quando começamos a trilhar este princípio, os céus começam a se mover na nossa direção, e nós atraímos o favor de Deus, a graça de Deus, de uma forma superabundante. Diga unidade. Isso é fundamental. É fundamental estabelecer isso. Nós vivemos como igreja, numa comunidade. Deus nos separou no meio da sociedade, e como igreja nós não estamos ilhados, mas nós podemos viver este princípio. Nós podemos viver este princípio, e através deste princípio alcançarmos toda a cidade, alcançarmos o estado, a nação brasileira e as nações da terra. Diga: eu já decidi, viverei este princípio abundantemente. Quando nós olhamos para a nação de Israel, a partir do momento em que a nação se divide, o reino do norte, o reino do sul, eles se tornaram fracos. Quando olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, eles estavam divididos, enfraquecidos, haviam perdido a esperança até, na visão do profeta, do vale de ossos secos. Eles estavam completamente divididos como nação. Mas Deus vai trazer cura, vai trazer restauração, e Deus vai restabelecê-los no princípio de unidade, e as tribos vão se unir novamente e vão se tornar poderosos. Eles executam um ato profético, estabelecendo unidade. Faça um ato profético de unidade dentro do teu lar. Faça um ato profético de unidade, de concordância com a sua célula. Faça um memorial mesmo. Chame o mover de unidade, e você vai começar a perceber o agir de Deus lá no lugar onde você foi estabelecido. Aonde há concordância, as restrições caem por terra. Eu dou aqui um testemunho sempre de um cachorrinho nosso que sumiu, desapareceu. E lá em casa quem ama cachorrinho é a Rafaela. Nós amamos também, mas como ela, sim, ninguém consegue amar. Mas ela é manhosa, muitas vezes o cachorrinho faz as necessidades também, alguém tem que limpar. E ela pede que alguém limpe para ela. Eu falei: não, você vai limpar. Eu me lembro que esse cachorrinho sumiu. Um dia, 2 dias. Lá em casa parecia que alguém tinha morrido. Parece que está todo mundo velando alguma coisa. Fomos tomados por um sentimento de tristeza profundo, impressionante. E a Marisa disse: vamos orar, vamos concordar. Nós nos unimos, demos as mãos e fizemos uma oração de concordância para que aquele animal voltasse para casa. Depois de 10 dias, o animalzinho voltou para casa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A concordância. Lá em casa nós já sabemos disso. Então, de tempo em tempo, em alguma área a gente vai e concorda. E quando nós concordamos, é estabelecido. Busque alguém. Fala: mas eu não tenho ninguém que entre em concordância. A Bíblia diz, Jesus disse: se 2 pessoas aqui na terra concordar a respeito de qualquer coisa, se 2 pessoas concordar a respeito de qualquer coisa, vai ser estabelecido. Lógico, busque a concordância alinhado com a vontade de Deus. Jamais busque satisfazer alguma coisa na sua vida que contraria o plano de Deus, o propósito de Deus. Você pode entender isso?
sempre alinhe o desejo do seu coração com a Bíblia, com os princípios da palavra. Se quebra o princípio da palavra, abra mão. Mas se estiver alinhado com a palavra, entre em concordância e será estabelecido. Observe comigo o Salmo de número 133. Olha que salmo extraordinário. Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha essa comparação que ele faz, como óleo precioso, não é qualquer tipo de óleo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o azeite, quando ele era extraído, há várias extrações e vai sendo processado. A primeira extração, você tira um óleo que é para unção, depois vem um outro tipo de óleo que é para acender a lâmpada, que vai iluminar, e até chegar na graxa mesmo, sabonete e outras coisas mais. O óleo precioso que desce sobre a cabeça tem poder terapêutico. Aonde há unidade, há cura. O óleo ele é terapêutico. Refrigera. A ovelha, quando ela estava, a mosca muitas vezes vinha e colocava ali, o chifre contaminava, e ali ela ficava perturbada. Se coloca o óleo, e aquele ali vai ser extraído, e ela vai sentir o alívio e vai receber a cura. Ele está dizendo, a unidade, onde há unidade, onde há concordância, onde há união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, as vestes, as orlas de Arão, o manto. E fala a respeito do Monte Hermon. O Monte Hermon é um dos montes mais altos de Israel, ou o mais alto em Israel, no norte de Israel. Uma parte do ano ele é coberto por neve. E ali diz que ali é o hálito de Deus, é o sopro de Deus, porque ele traz a brisa que sopra, traz o frescor sobre os lugares áridos em Israel. É impressionante o Monte Hermon. Uma parte do ano ele está coberto por neve, pois a neve começa a derreter, vai formando as nascentes do Jordão, e ali bate aquele vento e sopra aquela brisa sobre os lugares áridos. E ele está comparando e dizendo, olha, aonde há unidade, vem como que a brisa trazendo refrigério, e vem o que? A paz. Olha que lindo. É isso que Deus tem para a sua vida. Decida viver o princípio da unidade. Batalhe por isso. Estabeleça isso como propósito no seu coração. Algumas pessoas, na verdade, elas até não querem quebrar, mas se tornam indiferentes. Não seja indiferente, seja comprometido. No capítulo 21 de 1 Crônicas, Davi, ele deu uma ordem para que o exército fosse contado. O exército fosse contado. Ele transgride uma palavra que Deus havia dado a ele. E Joabe, que era o general, o comandante de Davi, recebe essa instrução para contar o exército. A Bíblia diz que ele não conta como deveria ser contado. Isso foi mal aos olhos do Senhor. Observe esse texto. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. 6. Porém, diga porém, os de Levi e de Benjamim não contou entre eles. Por quê? Porque a palavra do rei lhe pareceu abominável. Joabe diz, não vou contar como ele ordenou, vou contar do meu jeito. Foi indiferente, quebrou o princípio de unidade, abriu-se um portal de maldição também. O ato da desobediência de Davi e o ato de rebelião de Joabe.
abriu-se um portal de maldição. Em 3 dias, 70 mil pessoas morreram em Israel. Não seja indiferente quando um comando for liberado do altar. Se agarre a ele e viva o princípio. Escute bem, fique atento, fica ligado. Quando algo for liberado, nós pastores, os líderes, somos atalaias na igreja. Quando é liberado um comando, toda a igreja recebe o mesmo comando e todos vivem o mesmo princípio. A unidade estabelecida vai trazer a glória de Deus sobre nós, e não haverá no nosso meio pessoas doentes de alma, doentes no corpo. Todos serão sarados e vamos desfrutar de paz e provisão de uma forma plena, de uma forma abundante. Você pode entender isso? Observe o princípio. Porém, os de Levi e Benjamim, ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a ele. Ele fez uma leitura e disse: isso é abominável, não vou fazer. É interessante porque eu quero encerrar este programa orando com você e orando por você, para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida, que você receba a cura, que você receba o seu milagre. Eu não sei o que você precisa, o que você deseja ou o que você almeja, mas eu sei que a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou com fervor, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Imagina isso, uma pessoa ora e por 3 anos e 6 meses não chove. Depois ele ora novamente, fervorosamente, e Deus derrama chuva sobre a terra. Olha o poder da oração, da intercessão. Então não há impossível. Eu quero orar por você e para que o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida e na sua casa. Oremos. Pai, no nome de Jesus, atento, Deus, para o nosso clamor, a nossa oração. Eu vou diante do teu altar, buscando a tua face, porque eu sei que o Senhor tem a resposta para cada um de nós. Às vezes não é a resposta até que nós pensamos que é a melhor, mas o Senhor tem resposta. E eu busco do Senhor, ó Deus, que esta vida que me ouve seja alcançada pelo teu poder. Deus, que os grilhões do inferno sejam quebrados, toda prisão emocional, Deus, seja arrebentada, destruída, e que o teu poder se manifeste. Deus, os anseios de cada coração o Senhor conhece. Eu busco, Deus, que a tua mão de poder envolva este lar, envolva esta casa, envolva esta família. Na vida profissional, na vida sentimental, seja a área que for, Deus, traz luz, traz entendimento, traz discernimento. Deus, e que o milagre aconteça, que o milagre manifeste. Deus, e agora eu oro por Campo Grande, para que toda a nossa cidade ouça a pregação do Evangelho, que os corações estejam sensíveis, ó Deus, para receber a palavra e serem edificados na fé, Deus, para que todos possam trilhar um caminho de santidade e atraindo o favor e a graça do Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, abençoando a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Já te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see his kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's praise the Lord.